primeiro lugar, parabéns pela vitória, pela sua estreia. Obrigado. Você teve aí 3, 4 dias para trabalhar no Joinville, conseguiu esse resultado importante. Além da motivação com a chegada de um novo técnico, o que teve do trabalho, da filosofia de trabalho do PC nessa vitória diante do Avaí? Olha, o tempo é muito curto, né, para você trabalhar. Então, assim, aquilo que eu falei para vocês na apresentação, que eu ia dar o meu máximo ali a fazer essa parte dentro do campo, essa parte fora do campo, né, tentar resgatar a autoestima. Mas não adianta nada se a gente encontrar algum tipo de resistência. A vitória foi deles. A vitória foi do grupo que comprou a ideia, né, que a gente foi passando, do acreditar, da confiança. Então é muito importante, mas é um tempo muito curto para você, as pessoas falar, o PC. Não foi o PC, não. Foi o grupo do Joinville que se juntou, viu a dificuldade e fez um grande jogo, né? Então, parabéns a todos os jogadores, independentemente se entrarem em campo, se ficaram no banco, os outros. Foi muito bonito o vestiário, né? Todos os jogadores do elenco ali, antes do jogo começar. Eu acho que isso é muito importante. A integração, diretoria, né, em nome do presidente. Então, o clima estava muito bom. O que a gente estava esperando é que aquilo ali passasse para dentro do campo. Graças a Deus passou, né? Fizeram uma grande atuação, uma grande vitória contra uma grande equipe. E que muda, né, a forma, a semana como você se começa a trabalhar, né? Hoje você vai trabalhar com uma grande vitória num clássico, aí você já retorna ao trabalho amanhã, mas com a confiança, né, e com aquela sensação do dever cumprido, né, de ter ido lá e conseguido essa grande vitória. Então foi muito importante, principalmente para esse início de trabalho. A minha participação foi aquela de estar ali no lado, incentivar, fazer, trazer confiança, mostrar exemplos, mas a vitória foi deles. Ô PC, durante a semana você disse que gostava de um time equilibrado. Isso. Com 3 pernas canhotas de um lado, os destros também. E a gente notou o Cadu muito seguro no jogo de hoje. Muito seguro. E o William Popp, enquanto teve fôlego, também muito bem pelo lado direito. São 2 garotos das categorias de base que hoje foram um dos pilares para o Joinville dessa vitória. Olha, eu gosto de trabalhar integrado assim, né, com o clube no geral, não só com o elenco do profissional, mas principalmente também com juniores. Nem olhar o sub-17, sub-20, ter o contato direto com os seus treinadores. Então, quando eu optei pelo Cadu, eu conversei com o Fabinho, que é o treinador do sub-20, e ele me passou toda a confiança no mundo, não só nele, no próprio Luiz. Aquilo que eu falei para vocês na coletiva, eu ia colocar para equilibrar as pernas, né? A perna esquerda no lado esquerdo, a perna direita no lado direito. E que eu vi com que o garoto, ele confia nele, a personalidade dele, apesar da idade, é uma personalidade forte. Então, assim, foi bacana. Eu falar para você, não foi surpresa? Claro, porque é o primeiro jogo dele e ele não sentiu, né? Ele jogou com personalidade. Na hora que errou, foi apoiado pelos seus companheiros, isso é bacana. Da mesma forma como se o outro estivesse em campo, né? Como vários estivessem em campo, vários jogadores que podem estar aqui hoje do nosso lado. Importante poder contar e estar integrado em todas as categorias. PC, você falava durante a semana, inclusive na sua coletiva, que você queria uma equipe mais compactada, que marcasse, saísse compactada tanto no ataque e defendesse também compactada. Essa maneira é o jeito do PC jogar? E pergunto para você, a opção ali do Lucas Crispim, o Marião não foi muito bem no primeiro tempo. O Crispim deu um pouquinho mais de velocidade. Queria que você falasse sobre essa alteração também. É aquilo que eu falei do equilíbrio das pernas, né? O Marion é um jogador extremamente rápido e canhoto. E a gente sabia, a gente pôde ver aquilo que eu falei, a gente procura, quando a gente está fora, a gente procura estudar, né? Ver o que está acontecendo. O Avaí é muito forte com o Nino. Eu trabalhei com o Nino no Vitória e eu sabia que a gente tinha que anular o ponto forte deles. E a valência física do Marion é muito boa, que se equivale com a do Nino. Então a gente optou por isso, mas sabendo que o Crispim também poderia, num segundo momento, poder ou não entrar, ou então fazer. O importante é aquilo que eu falei antes, a consciência deles de fazer aquilo que a gente estava pedindo, né? Então, assim,
a doação foi muito grande. Tanto o Marion acompanhou, quanto o Crispim acompanhou. Praticamente aí o lado direito, que é o ponto forte do Avaí, praticamente eles não tiveram jogadas de intensidade, que é onde eles têm o maior número de ações dele dentro da competição. Então foi importante, e como você falou, é a tua forma, eu acho que uma equipe, eu citei para vocês, hoje o futebol está muito semelhante ao basquete. O jogador de basquete ele tem que saber marcar, passar, atacar, arremessar, marcar individual, marcar zona. E o futebol hoje, nas arenas, o espaço está menor, então ninguém pode ter o privilégio de só jogar com a bola no pé. Acho que é importante a participação geral com e sem a bola. Acho que é importante o ataque ajudar, como a compactação da defesa, como nós vimos aqui. O Bruno, o Guti, o Arnaldo e o Diego compactando, juntando com os dois volantes, com os meias, com os atacantes. Acho que isso que foi o diferencial. A entrega deles foi fundamental para essa vitória. A participação dos jogadores foi 100%. Vitória, como já falei, deles, totalmente deles. Muitas vezes, quando a situação não está boa, acaba se trocando técnico. Né? Aconteceu aqui no Joinville 2 vezes, né? Você é o 3º técnico. Queria saber, e isso acaba, normalmente se cria um ambiente de mudança, de confiança. Queria saber a sua opinião sobre essa troca, muitas vezes constante, de técnicos, e se você esperava que esse ambiente todo chegasse na sua recepção, de confiança do torcedor, principalmente, e estreando já com vitória. Foi muito bacana, né? Porque tudo aconteceu muito rápido. Então, assim, o presidente me ligou tem uma semana, no domingo à noite, para que ele ia trocar, me fez o convite. E aqui, que quem começou a competição, são 2 grandes treinadores. O Emerson, não tem que nem se falar pelo trabalho que fez, né? Não só aqui, mas as outras equipes. O Adilson, da mesma forma. Às vezes, as mudanças, às vezes você não consegue implantar uma filosofia, porque o campeonato é muito dinâmico, então você já assume estreando, né? Então, assim, às vezes você não consegue. Assim, eu tive a felicidade desse grupo me aceitar, e como foi aqui na cidade, eu só tenho que agradecer, fui recebido da melhor forma possível. Isso aí te dá um astral diferente também, né? Você vê que as pessoas estão acreditando. Então, você sabe que a tua parcela você tem que se entregar de corpo e alma, como eu faço, como os outros também fazem, mas é o que eu digo, nada disso seria possível se eles não fizessem esse diferencial, né? Acho que a aceitação foi muito grande, e a mudança de atitude, a mudança de postura deles, né? De uma equipe aguerrida, uma equipe que luta junto, que sofre junto, né? Eu falo assim, não empolga, e nem se decepciona. Acho que o mais importante é você trabalhar numa linha de equilíbrio. Quando você está numa sequência de derrota, você saber que você pode melhorar em cada sentido. E quando você também ganha, você não pode empolgar, que você sabe que as coisas elas têm uma mudança muito rápida. Então, vamos continuar trabalhando para que essa sinergia, né, esse ambiente bom que foi criado, que continue. PC, a gente observou no primeiro tempo uma situação que acontece com o Joinville muito até desde o começo, que é a questão da chegada no ataque, realmente, o time um pouco afastado ali no meio campo, na parte ofensiva, e que conseguiu fazer isso, claro, talvez com o placar a seu favor também na segunda etapa, conseguiu fazer muito mais essa aproximação e também chegada nos contra-ataques. Tanto é que o Joinville, para fazer o gol mesmo, até contou, né, com uma ajuda até do adversário, claro, fez o cruzamento. É algo que, se você detectar, vai ter que trabalhar também essa aproximação, principalmente desse setor ofensivo, para chegar mais? Claro. Acho que uma vitória é bem bacana a gente trabalhar, porque, como eu falei antes, você trabalhar no momento assim, a próxima semana com esse ambiente, é muito bacana, mas a gente está aqui para corrigir, né, para poder passar para eles essa forma. Então, assim, o Jussan, que é o analista de desempenho, como ele filmou todos os treinamentos, ele filmou o jogo, a gente levou a imagem no intervalo do jogo para ver a compactação da nossa equipe, onde é que a gente não estava chegando, mostrou para eles o desenho como estava, e como eu falei, acho que o segundo tempo foi diferente do primeiro, né, pela intensidade, volume, a chegada. Poderíamos ter finalizado mais? Poderíamos, se essa bola chegasse um pouquinho mais rápido, demoramos um pouquinho mais na última bola para servir o companheiro.
Mas isso tudo são situações que a gente vai corrigir. O mais importante que eu falei foi a vitória que eles conseguiram, vitória deles, para que isso aí possa fluir com essa confiança de volta. Se todas essas mudanças que aconteceram, a sua chegada, a chegada no Maringá também provocam o chamado fator novo, né? Que o presidente André Martinelli faz questão de destacar durante a semana que o Joinville precisava de novos ares e a gente viu o resultado hoje dentro de campo. Mas o que você pode falar para o torcedor que está indo para casa agora, saindo do estádio, ouvindo a coletiva no carro, de que essa reação não vai parar por aqui, que o Joinville vai jogar com postura, com coragem contra Vasco, contra Cruzeiro, contra Grêmio na sequência e assim no segundo turno? Claro. O Maringá, como eu falei, eu estou entrando no lugar de um grande treinador. Como o Maringá também está entrando no lugar do César, que também um excelente profissional, que também faz o seu trabalho. E a gente chegou com essa missão, né, de poder, em pouco tempo, a gente criar uma situação diferente. E o Maringá me dá um respaldo muito grande. Assim, esse pouco tempo, mas me dá um respaldo de eu poder trabalhar. Hoje é muito importante você ter essa figura, né, desse executivo que te dê esse sustento. Eu trabalhei e tenho uma admiração muito grande com o Felipe Ximenes, né, que hoje é o executivo do Criciúma, mas trabalhou comigo em grandes clubes e sempre me deu esse suporte. Então, assim, te deixa mais tranquilo para você trabalhar, você focar só dentro do teu trabalho, não ter que preocupar com fora de campo. Fora de campo tem as pessoas responsáveis para tomar essas providências. Então, assim, isso é importante, isso é muito legal. E eu estou feliz, cara, estou feliz com a chegada do Maringá, uma pessoa que eu não conhecia, mas em pouco tempo eu já vi que a gente casa o trabalho, sabe, da forma que a gente gosta de ver. A cobrança é fundamental para que não tenha o conforto, como eu falei para vocês. Então, a minha cobrança está só dentro da minha parte, do que me diz respeito, a minha parte técnica, tática, junto com a minha comissão dentro do campo. A outra parte, fora do campo, já tem essa pessoa que, na hierarquia, ele está aqui acima da gente, da comissão, para tomar as posições cabíveis. PC, não há dúvida que a atmosfera que foi criada contribuiu para a vitória. Claro. Mas eu queria saber o tamanho do peso dessa atmosfera, porque você percebe que houve uma mudança geral no ânimo dos jogadores, a torcida que viu o time com desconfiança hoje saiu gritando olé após uma vitória, apesar da situação ainda do time que é complicado no campeonato. O time celebrou um octacampeonato, vencendo pelo mesmo placar, por coincidência, à época, por 2-0 ao Avaí. Então eu queria que você atribuísse o tamanho dessa atmosfera toda que, sem dúvida, ajudou o Joinville hoje a vencer o Avaí. A atmosfera da torcida, acho que eu já joguei contra aqui várias vezes, é muito difícil jogar aqui. Principalmente porque a cidade, a torcida, ela joga junto com o time. Não é? Me perguntaram na minha coletiva ontem sobre a pressão, como é que tá? Eu falei, mas a torcida tem que pressionar, cara. Porque ela participa. Ela não é uma torcida ausente, ela é uma torcida presente. A média de público dela dentro da competição, ela supera vários outros adversários de tradição no Brasil. Então ela tem que cobrar, né? Agora, é uma cobrança positiva, né? O que fez isso aí, apoiou desde o início. Antes de começar a bola a rolar, ela já estava gritando. Isso te passa uma confiança muito grande, né? Então hoje, graças a Deus, nosso torcedor foi feliz para casa. Ele veio aqui no final de domingo, apoiou seu time, torceu, vibrou com os gols, nos momentos de pressão participou junto e no final pôde comemorar, né? Acho que tem que respeitar. Eles gritaram olé, eu acho que mais em função até de um alívio, né? De um momento que eles estavam querendo e sabe da dificuldade que é jogar contra o Avaí, esse grande adversário. Então, é bacana, tudo isso aquilo que você falou, no dia em que faz aniversário do Octa, né? E contra o mesmo adversário, você fazer uma grande atuação. Então, parabéns a todos, parabéns à torcida, muito obrigado pela recepção e pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito, muito mesmo. Pegamos, se eu não me engano, hoje a gente conseguiu ultrapassar 2 adversários, né? Então a gente não está mais naquela posição incômoda no momento. Mas para que a gente sair dali de trás, a gente vai ter que ter muito mais força ainda. E para isso a gente vai ter que chegar fora de casa e jogar com a mesma intensidade, personalidade, respeitando qualquer adversário, mas tendo imposição
e querendo sempre o mesmo objetivo, que é a vitória. PC, não, por gentileza. Desculpa, amigo. Queria comentar sobre duas situações distintas. A primeira do lateral Arnaldo, que foi uma surpresa, fez a estreia na semana passada, não teve tão bem, e hoje acho que foi um dos destaques. Se foi uma orientação tua, apostando muito nele, naquela velocidade dele de chegar. E uma segunda pergunta é que deu para ver, pelo menos da minha parte lá de cima, uma sintonia entre tu e a torcida forte. Eu percebi assim, um torcedor do Jack dentro da área técnica. É por aí o estilo PC? É o que eu falei para eles antes de entrar em campo. Eu falei assim, as informações que a gente tinha que passar, a gente passou. Agora eu viro mais um torcedor ali na beira do campo. É lógico que eu tenho essa missão de poder ver para chegar no intervalo e corrigir, porque ali na beira do campo é muito difícil você corrigir qualquer tipo de situação. Então assim, eu vou virar mais um torcedor ali, vou vibrar com vocês, porque agora são vocês. Então assim, é muito bacana. Quanto ao Arnaldo, acho que a gente procurou, dentro do que a gente tem dentro do grupo, usar as valências hoje de realces do futebol, né, que é a parte de velocidade e intensidade, tanto na ida quanto na volta, na recomposição. O Arnaldo foi um jogador que eu já trabalhei e eu conheço muito bem. Eu sei o que a gente pode e o que a gente não pode com ele, porque eu já tive a felicidade de poder já ter trabalhado com ele em outro clube. E foi o que a gente fez, como o Diego também fez, né? O Diego é um garoto, vai crescer com certeza. Então a gente tem duas beiradas hoje muito rápidas. E isso, para qualquer adversário, o agudo é muito perigoso. Oi. Parabéns pela vitória. Obrigado. Nós vimos hoje um Joinville, cara, diferente, né? Como todo mundo já falou aqui. E para o bem e para o mal, porque ano passado a gente viu o Joinville vitorioso também, conseguindo as buscas de vitória, mas viu de novo no segundo tempo passar a posse de bola para o adversário. Em alguns momentos o Joinville teve um pouco de pressa, né, de sair jogando. Isso. E tal, e acabou jogando a posse de bola para o Avaí, que estava desorganizado na minha visão, né, mas ainda assim recebeu pelo menos 8 perdidas de bolas do Joinville. É um quesito, é um fundamento que eu acho que você vai precisar trabalhar também para os jogos dentro de casa. Com certeza. Como eu falei, assim, hoje, pelo tempo que a gente teve, então eram muitas coisas a serem corrigidas, e além de uma montagem de uma equipe, né, para que você pudesse equilibrar. Então, assim, verdade, quando o Avaí deu aquela pressão, necessitava do resultado, não era normal partir, né? E o que a gente tinha pedido é que, na retomada, que a gente tivesse tranquilidade para achar os espaços que eles estavam dando para a gente, no agudo, para matar. Perdemos algumas bolas que poderia ter sido passada com mais qualidade, né? Mas muito mais também em função da ansiedade que estava tomando conta pelo momento. Mas com certeza a gente vai poder corrigir. Tivemos 2 agudas, se eu não me engano, do Kempis, que eles podia ter servido mais rápido, que a gente entrava com 2. Como teve no final do jogo, que foi o menino, o Cadu, fez essa entrada e serviu, não lembro se foi o Silvinho que serviu, e foi a finalização, o goleiro fez uma grande defesa. Então, assim, são situações que a gente vai ter que corrigir, né? Então, assim, olhar, ter essa... foi muito importante o Marcelo Costa, até onde pôde, e o Marcelinho, porque são jogadores experimentados, que te dão essa tranquilidade, esse segurar essa bola e usar os garotos, né? E não só usar o menino, que a gente sabe que o jogo fica muito intenso e você não cadencia ele. Então, com certeza, é uma informação que você viu lá de fora que a gente vai ter que trabalhar sim. Principalmente o passe, você ter um fundamento em que você possa estar resguardado, e principalmente para você usar esse espaço, principalmente quando você estiver na frente do seu adversário, usar esse espaço para matar. PC, aqui, no treino de quinta-feira aqui na Arena, em sexta lá no CT, você repetiu uma substituição no ataque, foi o Ricardo Bueno no lugar do Kempis. A impressão que tem, estava tudo preparado para o Ricardo Bueno entrar, mas as circunstâncias do jogo, o segundo gol, logo no começo da segunda etapa, acabaram anulando essa alteração? 2 grandes jogadores, né? 2 artilheiros aí, o Bueno esperando sua chance para estrear, e o Kempis, o artilheiro da equipe, né? Então, assim, uma dor de cabeça boa. E eu fiz sim as mudanças aqui, fiz a mudança lá, e como eu falo assim, acho que a gente não pode vir com a cabeça desenhada para as situações. Eu acho que o jogo vai te mostrar, de repente, que você vai precisar de uma mudança.
né? Então, assim, a gente desenhou, viu, fez, mas o Kempis estava mais inteiro e o Costa pediu para sair. Então eu precisava de um jogador que segurasse essa bola, né? E não um homem de referência naquele momento. Então eu perguntei para o Kempis como é que ele estava. Estou bem. E o Marcelo muito cansado, até porque foi um jogador que foi muito exigido e fez aquilo que a gente tinha pedido, combinado. Então, e o Silvinho, mesma coisa. E o Lucas, aquilo que eu falei, o Marion fez a sua entrega na participação tática, foi excelente, e o Lucas, nas duas situações, tanto na tática quanto a técnica, né? Porque o Lucas segurou essa bola e ofereceu um perigo muito grande. A gente começou a equilibrar os dois lados do campo, o lado direito e o lado esquerdo. Então as ações elas foram equilibradas, não exigiam. Então o Lucas muito bem na recomposição, o Marion no primeiro tempo também ajudando lá atrás, o Costa e o Marcelinho com aquela qualidade que a gente tem, e o Kempis conseguiu cumprir. Agora, com certeza, como eu falo para eles, o que vai fazer a diferença são eles, é o grupo que vai fazer a diferença. O importante é todos estarem motivados, que na hora que a oportunidade chegar, além de motivados, preparados, que a oportunidade vai chegar e vai ter que dar conta do recado, né? E isso eu tenho a felicidade de estarem hoje sintonizados e querendo o mesmo objetivo.